Livro do Gênesis, capítulo de número 11. Quantos encontraram, digam amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor. Ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. São estas as gerações. Até aqui, irmãos, até o verso de número 9. Os irmãos podem estar à vontade. Graças a Deus. Nós estamos na última quinta-feira, na última semana do mês, né? Estamos aí do mês de janeiro, do primeiro mês do ano. Ainda estamos em uma, vamos dizer assim, com o coração aí no projeto de vida, né? Acabamos de fazer o nosso projeto de vida. Eu sei que você fez seu projeto de vida, eu sei que você tem os seus planos, que você tem os sonhos, e o mês de janeiro é um mês que a gente normalmente está motivado, no sentido de uma nova oportunidade, um novo ano. A sensação é a mesma que você tem, ou pelo menos deveria ter, quando acorda, né? Deus, obrigado por mais essa oportunidade, né? Nesse dia, né, você tem a oportunidade de fazer diferente ou fazer melhor. Nesse ano também você tem a oportunidade de fazer diferente ou de fazer melhor. Você tem a oportunidade de correr atrás, você tem a oportunidade de ir em busca dos seus sonhos e em busca dos seus projetos. Então eu queria continuar nessa noite, né? Eu gostaria de ainda trazer mais uma reflexão acerca dos nossos sonhos, acerca dos nossos projetos. Por que alguns sonhos não acontecem? Ou mais, poderíamos perguntar nessa noite, queria te provocar para que nós entrássemos naquilo que o Senhor quer trazer ao nosso coração nessa noite. Por que alguns sonhos se tornam em pesadelo? Por que alguns sonhos viram pesadelos? Pastor, mas isso acontece? Isso acontece de forma natural, literalmente falando, um sonho que você tem, de repente, parece que está tudo andando bem ali na sua cabeça, na sua noite, de repente o negócio vira um pesadelo. Mas às vezes na vida, muitas pessoas, né, se casaram porque sonhavam se casar, mas o sonho de repente se tornou um pesadelo. Muitas pessoas sonharam com uma profissão, né, e de repente quiseram ou sentiram uma necessidade abrupta de mudar de profissão, porque aquilo se tornou, né,
um grande pesadelo. Por que não dizer, às vezes, a compra de um carro? Por que não dizer, às vezes, a aquisição de alguns sonhos, como uma conta bancária, né? Eu gosto de pensar na história do pastor Luiz Hermínio, que um dia eu assisti uma mensagem dele, ele contou uma seguinte experiência dele, que alguém tocou no coração de uma pessoa que ofertou a ele um carro muito bom, né? Um carro que ele nunca havia tido, aquele carro, e ele saiu para andar naquele carro com o filho dele de 10 anos. E ali no meio do caminho, né, o menino tão encantado quanto ele com relação àquele carro, o menino falou: pai, esse carro é muito massa, esse carro é muito bom. Pois é, filho, que legal, né? E aí o filho dele falou assim: pai, me dá esse carro, me dá esse carro. E aí ele virou e falou assim: filho, o carro já é seu, o carro já é seu, meu filho, você não tem que me pedir o carro. Aí ele falou: ah, é meu? Então deixa eu dirigir? Não. Pai, mas o carro não é meu? Sim, o carro é seu. Mas por que eu não posso dirigir? Porque você não está preparado, você não está apto a conduzir o carro. Quando você estiver apto, você pode pegar o carro e andar. E se nós pensarmos, né, a Bíblia diz que Deus, né, Ele sabe, Ele quer para nós coisas boas. Eu bem sei que pensamentos têm a respeito de vós, diz a palavra do Senhor. Pensamentos de paz e não de guerra, pensamentos de bênção e não de maldição. O Senhor já tem o melhor para nós. O Senhor já, se nós vermos, se nós observarmos, né, o cuidado de Deus com Adão ali no jardim, Deus preparou tudo, colocou do melhor nas mãos dele, e era para apenas ele governar sobre tudo aquilo que estava nas mãos dele. Nós vemos Jesus, né, percebendo a nossa incapacidade, a nossa impotência no sentido de servir. Ele nos deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Para quê? Para que nós tivéssemos acesso, para que nós pudéssemos ter acesso novamente a esse jardim de bênção. Então Deus tem bênçãos para nós. Agora, por que muitas delas nós não alcançamos? E detalhe, porque muitos sonhos se tornam em pesadelo. E é isso que eu quero pensar, por esse caminho que eu quero andar com os irmãos nessa noite. A pergunta é: por que alguns sonhos se tornam pesadelos? E a primeira explicação que eu encontro observando nesse texto é que os sonhos viram pesadelos quando há desobediência. Quando há o quê? Quando há o quê? Desobediência. Né? Desobediência. Então nós podemos, se nós olharmos para o próprio Adão, que nós estávamos falando aqui agora, né? Viver no jardim que Deus plantou no Éden, irmãos, era uma bênção, era um sonho. Né? Se você imaginar qualquer lugar para estar hoje, pensa aí, talvez você tenha um sonho para esse ano, um sonho de uma grande viagem. Talvez você está aí lá nas páginas, nos sites das operadoras de viagem, procurando um lugar bonito para você ir. Talvez você está pensando em se casar. Quando você está pensando numa lua de mel, você quer um lugar bonito, você quer um lugar encantador. Aonde seria esse lugar hoje? Qual lugar mais bonito que os seus olhos conhecem? Talvez você nunca tenha ido lá, mas seja um lugar que você sonha. Nenhum desses lugares vai atingir a plenitude, vai atingir a paz, vai atingir o gozo do que o jardim que Deus plantou no Éden e colocou Adão. E se nós pararmos para pensar, o sonho que foi plantado, o sonho que foi colocado nas mãos, na vida de Adão e Eva, se tornou um pesadelo que nos perturba até o dia de hoje. Por que isso, pastor? Por quê? Porque o sonho vira pesadelo quando ele é contrário à vontade de Deus. E o contrário à vontade de Deus, né, é o quê? É desobediência. Olha só, Deus ordenou ao homem,
Deus havia ordenado ao homem: enchei toda a terra. Os irmãos estão lembrados que havia essa ordem, que havia essa direção a respeito de toda a humanidade, que Gênesis 1:28, Deus disse, né, Deus incumbiu o homem de encher toda a terra. Né, um dos motivos que os homens eles queriam construir ali aquela torre, ali naquele lugar, que eles simplesmente pararam, né, eles estavam andando, eles estavam cumprindo o ídio, cumprindo a vontade de Deus, e de repente eles pararam em um lugar muito bom. Aquele lugar era um lugar muito bom, aquele lugar era uma planície, e eles falaram: não, nós vamos viver aqui. Que negócio de multiplicar e povoar a terra toda? Nós vamos ficar aqui, porque aqui é bom. Por que nós vamos cumprir esse ID? Né? Então nós precisamos entender, irmãos, é o seguinte: você precisa entender que às vezes desobedecer a Deus, entenda o que eu vou falar, às vezes desobedecer a Deus não necessariamente é um pecado no sentido de que, na interpretação, no entendimento que nós temos do pecado, né? Porque nós temos a consciência que pecar é roubar, matar, prostituir, né? É se embriagar. Nós temos essa concepção de pecado, né? Mas o que desagrada a Deus é todas as vezes que você sai do plano e da vontade de Deus, da direção de Deus para a sua vida. A direção de Deus aqui era: crescei-vos e multiplicai e enchei, povoai toda a terra. Então perceba que Deus tem um grande plano, Deus tem um projeto que era, ou aquilo que Deus plantou no Éden, era para se multiplicar por toda a terra. Era para o homem levar tudo isso. O plano de Deus começa no Éden, mas o jardim devia se multiplicar, devia povoar toda a terra, e povoar de um povo bom, de um povo abençoado, como foi o projeto de Deus. Mas eles, naquele momento, eles param ali, eles não dão mais ouvidos à ordem divina, né? Por quê? Porque eles falaram: nós vamos parar aqui, nós vamos construir uma torre bem grande, nós vamos ficar aqui para quê? Para que nós não sejamos espalhados por toda a terra. Então tome cuidado, muito cuidado, quando o seu sonho ele começa a tomar uma direção contrária ao da vontade de Deus. Porque queira você ou não, saiba você ou não, deixa eu te dizer uma coisa: qualquer coisa que você sonhe, que você planeje, que você projete, eu não sei se é um casamento, eu não sei se é uma faculdade, eu não sei se é uma empresa, eu não sei se é um carro, eu não sei se é um empreendimento, eu não sei o que você sonha, mas Deus tem uma direção para o seu sonho, Deus tem uma direção para a sua vida, Deus tem uma direção para os seus planos e para o seu projeto. Sabe, a direção, ela vem de Deus. A desobediência a Deus é a principal causa, irmãos, da desgraça humana, como nós vemos em Adão e Eva, né? Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 6, diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Nós temos acesso à palavra de Deus. Você está aqui, você está conhecendo a palavra de Deus, você tem o seu devocional, você tem a sua leitura diária. Precisamos tirar essa cultura que o mundo lá fora tem. Sabe, porque muitas vezes você vai pregar o evangelho, você vai falar do amor de Deus para as pessoas, aí o camarada vira: mas eu sou um bom cidadão, eu pago meus impostos em dias, eu não roubo, eu não mato, eu não minto, eu não dou calote de ninguém. Esse padrãozinho de retidão, como se isso nos fizesse ganhar algum galardão. A camarada vem orar, vem para a casa de Deus, vem orar: Senhor, o Senhor sabe, olha, eu larguei a bebida, o Senhor sabe que eu larguei a droga, o Senhor sabe que eu parei de prostituir, eu sou fiel à minha esposa. Irmão, isso não é oferta diante de Deus. Na verdade, porque a palavra diz que aquele que peca, escravo do pecado é. Então, se você não peca hoje, você tem que levantar sua mão e agradecer a Deus, porque Deus te libertou. Foi libertação. Então agora, é como Jesus disse: olha, aquele que quer me seguir, toma a sua cruz e siga-me. Irmãos, tomar a cruz de Cristo não é assumir uma condição de sofrimento.
Sabe, sofrimento não é sinal de santidade, não é sinal de servidão a Cristo, não. Muito pelo contrário, a cruz é símbolo de amor, é símbolo de renúncia, renúncia da sua vontade. É por isso que Jesus vai dizer, percebendo, minutos antes, horas antes da crucificação, e ele vai dizer: Senhor, se for possível, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Qual é o cálice? Era o cálice que estava sendo derramado sobre ele, o meu e o seu pecado. Era a cruz, era a crucificação. Mas ele diz: acima de tudo, seja feita a tua vontade. O que você quer para 2021, o que você quer para a sua família, o que você quer para a sua casa, o que você está planejando, você é capaz de dizer para o Senhor: acima de tudo, seja feita a tua vontade. Pastor, mas e onde fica o livre-arbítrio? Como que fica? Irmãos, o livre-arbítrio não é uma licença para pecar, roubar, matar e destruir. Não é. Sabe, o livre-arbítrio não é isso. Ninguém pode ser livre para pecar, irmãos, como eu disse agorinha. Porque a pessoa fala assim: você vai para a igreja agora, você agora é crente, você agora é evangélico, então você agora não pode mais isso, não pode mais aquilo, como se isso aqui fosse um casulo, como se fosse uma prisão, como se a Bíblia fosse um livro de regras. Não, a Bíblia é um livro de possibilidades, e é por isso que a Bíblia, é por isso que se vir a Cristo tem que mudar a tua vida. É por isso, sabe, que a vontade de Deus precisa se cumprir, precisa acontecer na sua vida, porque o mundo precisa entender que livres somos nós, porque livre é você, porque quanto mais você toma a cruz de Cristo, mais livre, mais liberto você é do pecado. Mateus 28:20 vai dizer: Ele enviou para ensinar as pessoas o quê? A obedecerem a Deus. Colossenses 3:20, para isso nos deu pai e mãe. Por quê? Porque o Colossenses 3:20 vai dizer: filhos, obedecei em tudo aos vossos pais. Irmãos, a nossa cultura, sabe, o mundo que a gente vive, a cultura que está sendo implantada em nós, é que todo tipo de regra, é que todo tipo de autoridade que existe sobre nós, vem para nos aprisionar, não. E às vezes é a gente que fica criando isso nos nossos filhos. A gente ensina filho a ter medo de polícia, a gente ensina eles a esconder de polícia, a esconder de autoridade, a gente ensina os filhos a falar mal de pastor. Como, pastor? Dando exemplo, Como que um homem ou uma mulher que não obedece seu pai e sua mãe, não honra teu pai e tua mãe, pode querer que o filho o honre? Como? Irmãos, a autoridade só é possível debaixo de submissão. Quem não se submete não tem autoridade. Você só consegue autoridade se submetendo. Você só se consegue ter autoridade se colocando debaixo de submissão. Sabe por quê? Porque autoridade e submissão são princípios espirituais. E não se consegue uma coisa sem aplicar a outra. Para isso que o Senhor nos deu os pastores, Hebreus 13:17, vai nos dizer: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Como que você anda debaixo de um guarda-chuva de alguém que você não concorda? Como que você anda debaixo de um guarda-chuva? Como que você está debaixo da mão, debaixo da autoridade de alguém que você não concorda? É por isso que enquanto pastores, muitos pastores erram. O camarada está dando trabalho, não concorda com nada, implica com tudo, questiona tudo. E às vezes pede para ir embora, o pastor não abençoa para ir embora. Às vezes tem que abençoar para ir embora, irmão. Porque você não concorda, você está atrapalhando, você está travando o negócio. Por quê? Porque, olha, irmãos, a gente vê muitas críticas. Mas nesse mundo de hoje, onde se fala tanto de liderança, onde se fala tanto, desse empoderamento da liderança, dessas técnicas de liderança, é tantos livros, é tantas coisas ensinando sobre liderança, e às vezes a gente vê tantas críticas sobre a Assembleia de Deus. Não, é um sistema arcaico.
Sabe, não tem gestão, não tem liderança, não tem isso, não tem aquilo. Deixa eu falar um negócio para você. Você sabe por quê que a Assembleia de Deus, por que que a igreja tradicional chegou até aqui onde chegou? Porque sempre houve submissão. Sabe, porque não é uma questão de técnica, é uma questão de princípio. Sabe, pastor, a Assembleia de Deus enviou tantos missionários, tantas pessoas, e às vezes a gente fica olhando com os olhos naturais, manda um camarada, manda um pastor para um lugar, sabe, sem eira, sem beira, vai lá e abre uma igreja, não dá treinamento, sabe, não dá dinheiro, não dá nada para o cara começar, o cara vai para lá, você pensa assim, vai passar fome, vai morrer lá, vai morrer, não tem jeito, não sobrevive sozinho. De repente você chega lá, tem igreja construída, tem casa pastoral, tem igreja cheia. Por que que isso acontece, pastor? Porque há submissão. Então, meu irmão, enquanto houver submissão, às vezes tem gente que quer dar um modelo certinho, quer ensinar. Pastor, não concordo muito com isso, sabe por quê? Porque dentro das técnicas, dentro dos parâmetros, isso vai dar errado. Irmão, enquanto houver, sabe, uma palavra pastoral, uma direção vinda de cima, enquanto houver submissão, as coisas vão romper, as coisas vão andar. Então a minha palavra para você é: fica debaixo da submissão. Sabe, não construa sonhos sem ter direção. Irmão, se você quiser falar comigo, você tem que saber meu número. Sabe, você tem que saber o caminho. Agora o Fabrício falou o seguinte, ele falou assim, que ele vê o WhatsApp de 3 em 3 dias, e eu acho até que é mais. Então, se eu quero falar com o Fabrício, irmão, não vou usar o WhatsApp. Eu não vou usar o WhatsApp, por quê? Porque eu sei que ele não vai ouvir, o recado não vai chegar a tempo. Então, se você quer falar com alguém, você tem que saber qual é o mecanismo que você usa para falar com a pessoa. Entendeu? Se o camarada está lá na roça, sabe, num lugar onde não tem sinal de telefone, manda um recado no rádio. Pastor, mas isso é muito arcaico, mas funciona. Por quê? Porque se você quer falar com alguém, você tem que saber que tipo de veículo de comunicação que você usa. Pastor, agora não adianta mais fazer programa de rádio, não, tem que ser na internet, tem que ser live. Depende com quem que você quer falar, para quem que você quer enviar a mensagem. Então, se você quer falar com Deus, sabe, se você quer ter a direção de Deus, se você quer ter a bênção de Deus nos seus sonhos, nos seus planos, nos seus projetos, você tem que saber que tipo de linguagem que Deus usa para falar. E deixa eu falar um negócio para você: a autoridade é um mecanismo de comunicação entre Deus e você. Então, não consultar seus pastores, não consultar os pais, não consultar quem é a autoridade sobre a sua vida, é você andar sem direção, é você andar cego. Quem está entendendo, diga amém. Filipenses 2,8 diz que Jesus foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Então, se Jesus, irmãos, foi obediente, se Jesus obedeceu, se você olhar para o padrão, se você olhar para o perfil, né, se você for com esse olhar humano e crítico que você tem, Jesus não precisava obedecer ninguém. Nem o pai dele, irmão, nem a mãe, e nem ninguém. Por quê? Porque ele sabia mais que qualquer um, porque ele era Deus. Ele não precisava obedecer ninguém, mas a Bíblia diz que ele foi obediente e obedeceu. E você, a pergunta que eu te faço, você tem obedecido à voz de Deus? Pastor, mas como que ouve a voz de Deus? Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu tinha uma curiosidade danada para saber como que era a voz de Deus. Quando alguém falava assim, quem nunca ficou impressionado com isso, né, irmão? Quando chega alguém para a gente e fala assim, Deus falou comigo. Deus? Como que é? Como será a voz de Deus? A gente fica imaginando aquela voz segundo Cid Moreira, né? Evangelho segundo Mateus. A gente fica ouvindo aqui, esperando aquela voz, né, grossa, aquela voz de locutor de rádio, falando com a gente. Mas olha só, em casa, no trabalho, na escola, na igreja, Deus te colocou aqui para quê? Deus te colocou aí onde você está, para quê? Talvez você está no seu sonho, entenda isso, irmãos. Olha só, talvez você está vivendo aquilo que você sonhou. Talvez você está com a empresa que você sonhou, talvez você está com o emprego que você sonhou, talvez você está na faculdade que você sonhou, talvez você está no casamento que você sonhou, no relacionamento que você sonhou, na igreja que você sonhou. Mas para que Deus te colocou aí? Qual era o propósito?
Deus não se move segundo a nossa vontade, Deus se move segundo os seus propósitos e princípios. Ana queria ter um filho, toda mulher que tem um filho, ou que já teve uma dificuldade de ter um filho, sabe, né, a vontade, o desejo que uma mulher estéril tem de ter um filho, mas para que os céus se abrissem, para que a madre de Ana abrisse, para que viesse ao mundo Samuel, ela precisou alinhar a vontade dela, o sonho dela, com o propósito de Deus, porque Ana tinha um sonho, tinha uma vontade, que era o quê? Ter um filho. Deus tinha um propósito, enviar sobre a terra um Samuel. Sabe, se tem um sonho aí travado, irmão, alinha isso com a vontade de Deus, alinha isso com o propósito de Deus, sabe, mas presta atenção no voto que você vai fazer, presta atenção naquilo que você vai colocar diante de Deus. Seus sonhos e projetos têm assinatura e aprovação de Deus. Irmãos, dentro do seu sonho, dentro do seu projeto, dentro daquilo que você está planejando para 2021, esse sonho, pensa na execução dele, de alguma forma, ouça o que eu vou dizer, ele entra em desacordo com a vontade de Deus? Irmãos, eu tenho um cuidado tão grande com isso. Eu tenho tanto receio disso, sabe por quê? Porque eu tenho sonhos, eu sou um sonhador. Eu sonho, mas os meus sonhos, eles não podem chocar com os propósitos de Deus. Tudo aquilo que me tira do meu propósito, aquilo que me tira do meu, por mais que eu queira, eu preciso entender que isso talvez não seja para mim. Nós precisamos parar de nos orientar pelas outras pessoas. Tem gente que é assim, ó, se um fez e deu certo, ele começa a fazer. Sabe, se um fez um negócio e o negócio rompeu, rapaz, eu acho que o negócio é consertar a geladeira. Você viu, irmão Reinaldo, como é que está? Bênção de Deus, o homem é abençoado, consertar a geladeira. Irmão, esse é um machado que Deus colocou na mão dele. Eu estou falando que é só para ele? Não. Até mesmo porque senão fica muito oneroso o serviço dele, né? Brincadeira, irmão. Mas olha só, é o que Deus colocou na mão dele, sabe? E o mais importante é o que ele tem feito durante esse sonho, durante essa realização desse sonho, como que ele alinha isso com o propósito de Deus. Sabe o que você faz no seu trabalho, o que você faz onde você vive, onde você estuda para glorificar a Deus? Pastor, lá não tem jeito não, lá não tem como que é isso? Eu gosto da história, que eu acho, já contei aqui outras vezes, mas vou repetir, para quem já ouviu gravar, para quem não ouviu, ouvir pela primeira vez, a história do melhor cavador de buracos do mundo. O melhor o quê? Cavador de buraco. A história conta que aquele cara cavava um buraco que todo mundo olhava e falava, como é que consegue cavar um buraco tão perfeito desse jeito? E ali ele cavando buraco naquela obra, né, naquelas obras, e as pessoas se impressionavam com o buraco que ele cavava. É uma coisa simples, mas as pessoas ficavam impressionadas com o que ele fazia. Era diferente, um buraco diferente. Sabe, e ele cavava ali com uma satisfação, com alegria, as pessoas começaram a observar, porque como que alguém faz uma coisa que qualquer pessoa faz de uma forma diferente? Porque tem gente que é assim, ele faz coisa simples, mas ele faz diferente. Sabe, é diferente o que ele faz. E aí as pessoas começaram, os colegas de trabalho começaram a investigar, a observar, e aí eles começavam a observar que toda vez que ele ia cavar um buraco, ele começava a falar sozinho. Falei, pronto, já descobri que o homem é doido. Né? E aí um não aguentou, teve que perguntar, ei fulano, deixa eu te perguntar, por que toda vez que você vai cavar, você parece que está falando sozinho, a gente olha de um lado, olha do outro, não vê ninguém, você olha para cima, olha para baixo, levanta o dedo, levanta a mão. Aí ele falou assim, não, deixa eu te falar um negócio, é porque todas as vezes que eu vou cavar um buraco, eu faço uma oração a Deus. Uma oração? Mas como assim? Você tem tanto medo assim de cavar um buraco, você tem medo de machucar? O que é? Ele falou, não, todas as vezes que eu vou cavar um buraco, eu oro e falo, Senhor, que esse buraco possa chamar a atenção das pessoas e que cada elogio, cada detalhe desse buraco possa glorificar ao Senhor. Sabe? Então, tudo seja o quê? Tudo quanto façais para a glória de Deus. Sabe, às vezes você entrou em 2021 fazendo coisas simples. Talvez você entrou em 2021 e pensando, mas não é isso que eu queria estar fazendo. Deixa eu te dar
uma dica: comece a fazer isso para a glória de Deus, para que as pessoas olhem, para que as pessoas percebam que você honra a Deus, que você faz diferente, que você faz com honestidade, que você faz com carinho, que você faz com atenção. Para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado através daquilo que você tem feito. Quem está entendendo, diga amém. Graças a Deus. O sonho pode se tornar um pesadelo também quando há soberba no coração. Quando há soberba no coração. Sabe, todos os demais motivos, irmãos, para construir a Torre de Babel era pura soberba, a maioria deles, sabe, para que o seu topo chegue até o céu. Ou seja, eles queriam ser igual a Deus. E o que é isso? Soberba. Quando você quer, você quer fazer alguma coisa, quando você, através do seu sonho, começa a achar que você é grande demais, que você agora não precisa de mais ninguém, que você não depende de ninguém, que você é o melhor, que você é o melhor. Então, e perceba que isso é uma coisa que nós podemos incorrer na vida. Por quê? Porque está em nós, é a natureza pecaminosa, irmão. Sabe, isso é na natureza pecaminosa. Talvez, como eu dizia agora, a gente tem uma concepção de pecado, mas aquilo, a soberba, talvez ela seja mais forte, assim, de latência, sabe? No coração, na alma, na carne, do que outros impulsos que às vezes a gente tem, como impulsos sexuais. A soberba é muito maior, porque se você começa a ficar bom, se você começa a acertar, se o negócio começa a dar certo, se você começa a ganhar uma graninha, irmão, é natural. A carne dá uma cutucada assim, fala assim: ei, tu é bom mesmo, hein? Mas tu está ficando bom no negócio mesmo. Irmão, o que foi que fez com que Lúcifer e uma terça parte dos anjos caíssem do céu, fossem lançados fora do céu? Soberba. O cara era bom? Era. Era diferente? Era. Tinha poder? Tem ainda. Mesmo caído? Tem ainda. Né? Mas o que fez com que ele caísse? Porque ele queria ser igual a Deus. Então perceba que aqui, aquele povo ali que estava em Babel, eles queriam estar iguais a Deus. Olha só, uma outra fala, um outro trecho das falas, que depois você confere aí na sua Bíblia. O texto diz assim, para que tornemos célebre o nosso nome. Então eles queriam glorificar o nome de quem? O nome deles. Porque você imagina, para aquela época, uma torre, um prédio daquele tamanho. Hoje a gente olha, por exemplo, as pirâmides lá do Egito, e fala: gente, como que esse povo construiu isso? A gente fica impressionado. Aí nós que estamos aqui hoje, temos tecnologia, temos avanços, e mais avanços de todas as áreas de ciência. Imagina o povo naquela época olhar e ver um prédio daquele, uma torre daquele tamanho. As pessoas iam ficar ali impressionadas. Então você tem que tomar cuidado. Ei, toma cuidado. Com o que, pastor? Com a soberba. Porque Deus pode te colocar onde você tem sonhado estar, e isso pode ser vontade de Deus, mas Deus te colocou nesse lugar para que o nome dele seja glorificado e não que o seu nome seja exaltado. Pastor, então a gente não pode ter fama, Não, não é isso. A fama é importante. Se você observar o ministério de Jesus, você vai ver as pessoas. A exemplo, Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, por quê? Porque ele já tinha ouvido falar do nome de Jesus. Então perceba que para que Jesus entregasse a mensagem para Zaqueu, a fama de Jesus precisou chegar lá primeiro. A mulher do fluxo de sangue só foi até Jesus por quê? Porque tinha uma fama que corria até Jesus. Se você olhar isso também, pastor, mas era Jesus. Mas olha os outros profetas, do Antigo e do Novo Testamento. Uma fama atraía. Agora, o que você faz com essa fama? Sabe, as pessoas precisam se aproximar de você como se aproximou do cavador de buracos, E aí você começa, então, as pessoas vão querer saber por que você está crescendo.
Por que você está ficando famoso? Por que as pessoas querem o seu serviço? Por que as pessoas querem te ouvir? Por que as pessoas vão atrás de você e não vão atrás dos outros? Sabe o que acontece? Quando as pessoas chegarem até você, elas precisam perceber que você é de fato um servo de Deus. Sabe, as pessoas precisam perceber que o que está em você vai além de técnica, vai além de talento humano, vai além de sabedoria, vai além de experiência própria, vai além da força do teu braço, mas vem de onde? Vem do céu. Por quê? Porque Tiago vai dizer o seguinte: todo aquele que é falto de entendimento, peça a Deus, porque Ele dá a todos que pedem. A todos que pedem. Sabe, Deus tem um serviço para você que vai te gerar fama. As pessoas vão ouvir falar do teu nome, as pessoas vão ouvir falar de você, as pessoas vão vir buscar o teu serviço, as pessoas vão vir até você para você orar, as pessoas vão vir até você para você pregar, para você ensinar, para você aconselhar. A tua fama vai chegar lá primeiro, a tua fama vai atrair pessoas. Mas quando as pessoas chegarem até você, o que tem que brilhar, o que tem que irradiar, o que tem que exalar de você é algo sobrenatural que vem da parte de Deus. Quem está entendendo, glorifica o nome de Jesus nessa noite, porque Deus está entregando aqui hoje chave de sabedoria, Deus está entregando chave de talentos. Lucas 14:11, quem a si mesmo se exaltar será humilhado. Deixa eu falar um negócio para você. Deus vai te colocar próximo do gol, sabe? A bola vai vir, às vezes você tem que dominar ela e tocar para alguém do lado. Não queira fazer o gol sozinho. Não tenha medo das pessoas tomarem a tua fama, porque Deus quer colocar junto de você. Deus é Deus de equipe, Deus é Deus, sabe, de time. Ele não é Deus unilateral. Não tenha medo das pessoas crescerem do seu lado. Não tenha medo de fazer pessoas crescerem. Sabe por quê? Vão falar da tua fama, mas vão dizer: olha, o que acontecia com aquela pessoa, eu não sei da onde que vinha aquilo. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Filipenses 2:8. Jesus se humilhou, irmãos. Jesus se humilhou. Por que você acha que você não pode se humilhar? Por que você acha que você tem que ser o grande? Que ninguém pode pisar no seu calo, que ninguém pode pisar, sabe, que ninguém pode fazer nada. Irmãos, eu quero aqui alinhar um texto com você. Pastor, quando é que os humilhados serão exaltados? Você já pensou isso? Quando que os humilhados serão exaltados? Porque está na Bíblia, pastor. É promessa. Mas até hoje, pastor, eu só estou sofrendo humilhação. Irmão, para com essa cara de humilhado, dessa cara de sofrimento. Sabe por quê? Porque Deus não está procurando alguém humilhado para exaltar. Presta atenção nisso aqui. Deus não está procurando gente humilhada para exaltar. Deus está procurando quem, passando pela humilhação, entendeu que ele não era ninguém. Agora ele pode ser exaltado. Por quê? Porque ele não vai deixar a soberba entrar no coração dele. É porque às vezes a humilhação é o tratamento que Deus usa para a soberba que está no meu e no seu coração. Então por que tem gente que é humilhado e nunca é exaltado, pastor? Porque é humilhado, mas não ficou humilde. Humildade não tem nada a ver, sabe, com pobreza. Tem muito pobre soberbo e tem muito rico que é humilde. Sabe por quê? Porque a humildade é você entender que não é você. Humildade é quando você toca a bola e fala: faz o gol. Sabe por quê? Porque você sabe que para chegar até aqui, para a bola vir até você, alguém tocou para você, tem alguém do teu lado. É dividir, sabe? É dividir a glória com alguém. E acima de tudo, glorificar o time que você joga. Sabe, glorificar o Rei dos Reis, glorificar aquele que está lá em cima, que está te sustentando, que está abrindo a porta. Quem foi que te convocou? Quem foi que te colocou nesse campeonato chamado vida? Quem foi que te colocou?
sabe, nessa empresa? Quem foi que te colocou nessa profissão? Quem foi que te colocou nesse ministério? Foi o próprio Deus. Por quê, pastor? Porque porta que ele abre ninguém fecha, porta que ele fecha ninguém abre. Para de jogar a culpa nos outros. Pastor, se não fosse o fulano que puxou meu tapete, se não fosse o ciclano que fechou a porta, se não fosse aquele que me traiu, eu já estava longe. Ei, se Deus não te fez, não te colocou longe ainda, é porque Ele ainda tem coisas para trabalhar no teu caráter. Sabe, porque no dia que você entender o propósito da humilhação, o dia que você deixar a soberba sair do teu coração, você vai crescer, você vai longe. Por quê? Porque a fama não é um problema mais para você. Por isso que Paulo vai dizer: todas as coisas posso naquele que me fortalece. Mas segue o versículo, você vai entender que Paulo está dizendo: olha, eu sei passar pela falta sem pecar, mas eu também sei ter muito sem pecar. Tudo posso naquele que me fortalece. Como que é, meu irmão? Será que também há soberba no teu coração? Deus te pergunta nessa noite: suas obras, suas construções e os seus sonhos são para a sua glória ou para a glória de Deus? Pergunte isso para você hoje mesmo, irmão. Se você está aí, isso não é para mim, irmão, eu te convido hoje, você que falou que essa palavra não é para mim, eu sou humilde, a se confrontar hoje. Faça isso, querido. Se confronte hoje. Se confronte, porque Deus confronta, sabe, mas Ele prospera, Ele faz você caminhar. Você é daqueles que aceita a repreensão, ou você é orgulhoso, é daquele que rejeita? Ei, Tiago 4,10: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quem te exalta é Deus, mas Deus só exalta aquele que se humilha na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus, se humilhe na presença do Senhor, porque Ele vai te exaltar. Por último, os sonhos se tornam em pesadelo quando há intenção de continuar pecando. E o Senhor disse: isto é apenas o começo. Você lembra que Deus conhece o coração? Ei, Deus conhece o coração, Deus conhece a intenção do seu coração. Ele não conhece só as palavras, Ele conhece a intenção. Então tem gente, tem gente que está pego naquela: mas se eu pecar aqui, eu peço perdão para Deus, eu me conserto, amanhã eu volto. Ei, cuidado, que o seu coração pode endurecer. Por quê? Porque Deus conhece a intenção do seu coração. Veja o caso da geração de antes de Noé. A Bíblia diz, Gênesis 6:5, que continuamente má era o que? A intenção, as ações do povo. Então pecar, irmãos, o pecado precisa ser o que na nossa vida? Um acidente. O pecado não pode ser uma tangente contínua. O pecado precisa se tornar apenas um acidente, sabe? Precisa haver arrependimento, quebrantamento. Para desse negócio de negociar com a sua carne. Amanhã se arrepende. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. É impossível aos que recaíram sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Hebreus 6,6, irmãos, você precisa encerrar esse ciclo na sua vida. Sabe, tem gente que peca, se arrepende, já se arrepende com a intenção de pecar de novo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,7. Fique de pé, eu quero orar com você. Se essa palavra mexe com você, eu queria te convidar hoje
Sabe, é permitir que o Espírito Santo de Deus traga quebrantamento ao teu coração, que o Espírito Santo de Deus, sabe, não tenha medo de se arrepender na presença de Deus, sabe. Arrependimento fala de constrangimento, não fala de remorso, mas fala de mudança de rota. Sabe, talvez você está indo na rota dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Se você percebe que isso está te distanciando de Deus, te afastando de Deus, te afastando do teu propósito original, ei, se arrependa hoje. Até quando você continuará pecando? Até quando desobedecerá a palavra de Deus? Oração, estudo, testemunho, congregação, dízimos e ofertas, ministério pessoal. Irmãos, para de querer contestar. Escuta isso aqui, para de querer contestar, questionar tudo. Tem gente que fica na internet procurando base para justificar o pecado dele. Porque eu vi um pastor aí falando que esse negócio de dízimo é só no Antigo Testamento. Sabe, eu vi, a gente não precisa orar assim não, a gente não precisa ler a Bíblia assim não. Irmãos, deixa eu falar um negócio para você. Para com isso, para de querer justificar o teu pecado. Se arrepende hoje, que Deus te dará graça. Tem um monte de gente, e tem gente inclusive abrindo igreja para justificar o teu pecado. Igreja que aceita isso, igreja que aceita aquilo. Não, Deus procura o coração daqueles que se arrependem, de fato se arrependem. Você pode se arrepender hoje, Deus vai te dar força. Se você não está conseguindo se livrar, se libertar desse pecado, busca arrependimento, porque a palavra diz que é o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, mas também da justiça de Deus. Qual é o pecado que te consome hoje? Qual é o pecado que tem consumido a sua força? Até quando você vai insistir pecando? Até quando? Coloca a mão no teu coração.